Graça e paz a todos, boa noite, aleluia. Glória a Deus. O tema do ano é transformação e nós já estamos sendo abençoados pelas mensagens desses dias de primícia. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é mais uma peça de tudo, é somar a tudo que já está sendo dito. É uma pequena fagulhazinha já nessa construção que está sendo feita aqui nesses 12 dias. E eu vou falar sobre oração hoje. Já me utilizei dessa ferramenta, desse veículo, desse instrumento, dessa bênção, na hora que eu estava esperando para subir, porque eu estava muito nervoso. Falei, Deus, já vou me recorrer ao que eu vou pregar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim hoje. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, mesmo sentado. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesses dias. Que o Senhor possa usar a minha vida. Eu sou teu servo, todos aqui somos teus servos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa falar ricamente aos nossos corações. Que a sua palavra seja ricamente, Deus, conectada a cada coraçãozinho que está aqui nessa noite. Que todos os corações aqui sejam terrenos tão férteis, que nenhuma semente seja desperdiçada, Senhor Deus. Que toda desatenção possa sair agora, que toda dureza de coração possa ser desmontada, que toda desatenção possa ser desarticulada, e que o Senhor possa, Deus, encontrar com as palavras certas, com o jeito certo, cada coração aqui nessa noite. Da tua forma, do jeito que só o Senhor sabe fazer. Que o Senhor possa nos encontrar, Deus, e nos abençoar. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar hoje sobre a oração. Nós vamos juntos refletir sobre esse tema que é essencial à nossa jornada de transformação. Muitas vezes, eu acho interessante dizer isso, já até conversando com os jovens, muitas vezes, especialmente nós que somos jovens, nós costumamos a subestimar a oração. Né? A gente até conversando sobre isso, parece que tem alguns temas que o jovem vai deixando para debaixo do tapete, vai deixando ali em segundo plano. É o assunto de oração, é o assunto de fé. Parece que esses assuntos não são para eles, não são para mim, não são para nós. Eu até brinquei que oração é um assunto para jovem também. Né? Então, muitas vezes nós crescemos achando quase que inconscientemente que orar é algo reservado para os mais espirituais ou experientes na fé. Mas a verdade é que a oração é para todos nós. Adultos, jovens, adolescentes, crianças, é uma necessidade para aqueles que reconhecem a sua dependência em Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, o versículo que todos devem conhecer muito bem. 1 Tessalonicenses 5, 17. Deus nos deu o privilégio, esse privilégio maravilhoso de podermos falar com Ele de forma pessoal e direta, para nos relacionarmos com Ele e sermos transformados. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Em outras versões, nunca deixem de orar. É intrigante, né? Essa frase curta, mas tem um impacto muito grande. Muitos se pegam pensando, eu nunca vou dar conta de viver esse versículo, porque eu tenho muitos afazeres, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tantas coisas. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas primeiro, nós iremos falar sobre oração, mas primeiro eu gostaria de falar o que não é oração. Apenas dar uma pincelada dentro do que nós iremos falar aqui. Oração não é um exercício abstrato.
Uma daquelas coisas que os cristãos fazem porque aprendemos que temos que fazer, ou porque alguém sugeriu que nós fizéssemos, e a gente sai fazendo de forma indiscriminada sem entender o que é isso. Não é abstrato, é concreto, é real. Não é um ritual vazio ou algo desconectado da realidade. Não é a entonação potente da voz. Oração também não é ir ao Google e pesquisar um punhado de palavras bonitas para impressionar a Deus, como se fôssemos surpreendê-lo com o nosso vocabulário. Estava vendo uma notícia interessante, há mais ou menos um mês atrás, que na Alemanha, acredite se você quiser, e nós estamos vivendo na era da informação, eles fizeram um culto em que configuraram um pastor por inteligência artificial, fizeram lá os prompts, e esse pastor, que na verdade era uma inteligência artificial, pregou o culto todinho e convidou os irmãos a orar, e alguns irmãos estavam orando com essa inteligência artificial, alguns inclusive se negaram. Irmãos, esse é o desenho do tempo que nós estamos vivendo. É a realidade, está posto. Essa é a era, esse é o momento em que nós estamos vivendo. Isaías 29:13, aqui está a resposta de Deus para isso. Primeira parte do versículo diz: o Senhor diz a Israel: visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Deus talvez está dizendo para muitos dessa geração. Isso mostra que é possível nós orarmos, até mesmo de uma forma elegante, bonita, sofisticada, e mesmo assim estar com o coração longe de Deus. É perfeitamente possível nós seguirmos um culto feito por inteligência artificial, essa é a realidade, está posta, falarmos bonito, com as ideias bem organizadas, e o coração está longe de Deus. Então fica a pergunta: onde nasce a oração então? A oração nasce na sinceridade de coração. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu gosto muito da definição de João Calvino sobre o que é oração. João Calvino, o pastor Ari até citou aqui ontem, foi um dos líderes da Reforma Protestante, e ele disse que a oração é o principal exercício da fé. É pequena essa frase, mas ela tem um significado muito profundo. Oração é o principal exercício da fé. A oração é um resultado direto da fé. A ideia é simples. Se cremos, nós oramos. A ideia é essa. Se cremos, nós oramos. À medida que a nossa fé cresce, nossa vida de oração se expande. Por outro lado, se oramos pouco, isso pode ser um sinal de que a nossa fé está enfraquecida. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi uma vez, que a fé é um elástico, é como se fosse um elástico. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. Se sinceramente cremos que ao orar em nome de Jesus, Deus nos ouve, meus irmãos, essa convicção irá nos levar a orar mais. Eu acho interessante, nós estávamos até conversando uma vez com os jovens justamente sobre oração, e às vezes tem uns temas que são tão profundos e tão importantes, sem o qual não dá nem para viver a vida cristã. Oração é um desses temas. Não dá para a gente deixar para lá. A gente pode até deixar para lá, mas uma vida sem oração, ela faz com que nossa espiritualidade vá
sendo enfraquecida. Se a oração é uma questão de fé, surge outra pergunta. De onde vem essa fé que nos leva a orar? Percebe que a Bíblia é um todo harmonioso. Então, nós somos chamados a orar. E oração é o principal exercício da fé. E de onde vem essa fé? Romanos 10, 17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pela audição da palavra de Deus. Palavra e oração, é por isso que palavra e oração caminham juntas. Aqui o tema vai ser oração, mas nós estamos passando por fé e pela palavra, pelas escrituras, porque essas coisas andam juntas. Um exemplo claro dessa conexão entre palavra e fé está lá em Daniel 9, de 1 a 3. Essa passagem relata que, à medida que Daniel estava lendo as Escrituras, sua percepção o levou a orar. Ele estava lendo as Escrituras e, diante do que ele estava lendo, ele foi compelido a orar. Ele foi levado à oração, porque essas duas coisas caminham juntas. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A oração é o exercício dessa fé. Se você está lendo a sua palavra, se você está mergulhando, examinando, vai vir fé sobre o seu coração, essa fé o leva a uma vida de oração. Daniel 9, de 1 a 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Aqui vemos como a palavra de Deus desperta a oração, conectando a fé e essa ação, esse movimento. A palavra de Deus produz esses dois movimentos simultâneos. Nos traz fé e a fé nos leva à oração. Para nós darmos uma recapitulada aqui, até aqui a oração nasce de um coração sincero e quebrantado, amém? Para nós irmos construindo isso juntos. Ela é o principal exercício da fé, mostrando nossa confiança em Deus. A fé que sustenta a oração veio pela palavra de Deus. Palavra e oração andam juntas. Ouvir a palavra fortalece nossa fé e nos leva a orar, como vimos no exemplo de Daniel. E agora eu quero usar uma pessoa como nosso maior exemplo de oração. Jesus. Jesus orava em todas as situações. Talvez aqui fique o questionamento, não sei se diante do poder que ele tinha, sendo 100% Deus e 100% homem, talvez nós podemos questionar internamente se Jesus precisava orar desse tanto, com essa regularidade, dessa quantidade. Mas Jesus orava em todas as situações. Quando estava alegre, ele orava; em agonia, ele orava. Ao tomar decisões importantes, como a escolha dos apóstolos, Jesus dedicou um tempo em oração. A oração era tão presente na vida de Jesus que os discípulos chegaram a pedir em Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos traz algumas lições fundamentais sobre oração. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Aqui ele inaugura algo assim que foi impactante para a época. Ele inicia a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus destaca esse relacionamento íntimo e pessoal. Quando ele está ensinando a orar, ele está dizendo: olha, vocês não vão orar ao imperador, a não sei quem, vocês vão orar ao Pai de vocês, ao nosso Pai. Oração é uma vida de diálogo com
o Pai. Uma coisa interessante é que o salmista, no Salmo 23 e Salmo 63, já expressava a ideia de um Deus próximo e pessoal. Mesmo no Antigo Testamento, nós podemos ver no Salmo 123 o Senhor é meu, esse pronome possessivo, dando essa ideia de proximidade, de intimidade, de relacionamento. Então, e Salmo 63:1, tu és o meu Deus. Olha que coisa profunda e que coisa interessante. O salmista já tinha essa compreensão que esse Deus todo soberano, que de repente parece que está um pouco distante, é majestoso demais, Ele é nosso Deus, Ele é nosso pastor. Ele é meu, Ele é seu, Ele é nosso. É tão profundo isso. E revelando essa intimidade e confiança. E Jesus reforça e amplia essa verdade. E Ele usa esse pronome possessivo, Ele diz, o Pai é nosso. E Ele diz, mostrando aos discípulos que Deus não é apenas grandioso e soberano, mas também um Pai amoroso, acessível e presente, tanto de forma pessoal quanto coletiva. Ele é meu Deus, Ele vai sair comigo na hora que eu sair. Ele é seu Deus, Ele é pessoal, Ele vai sair com você quando você for para sua casa aqui. Mas Ele é nosso Deus. Ele também é um Deus coletivo do seu povo, da sua igreja. Ele está aqui conosco. E Ele é um Deus acessível. Você conseguiria marcar uma reunião com o presidente de algum dos países do mundo hoje? A gente sequer conseguiria marcar uma reunião. A gente sequer conseguiria agendar, seja para daqui para uma década. Mas Deus, o Rei do Universo, é acessível a nós, ao seu povo. Jesus fala sobre essa paternidade bondosa de Deus em Lucas 11. Irmãos, isso é tão profundo, porque aqui Jesus está ensinando sobre a oração para os seus discípulos, para o seu povo, que viria a ser ensinado a nós. E ele começa dizendo, olha, a gente parte do ponto, a partir do momento que vocês entenderem que estamos lidando com o nosso Pai. É ao nosso Pai que nós estamos orando. Em Lucas 11:13, Jesus ele reforça essa paternidade de Deus, esse amor de Deus, que diz a partir do versículo 11, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele está falando de oração, ele está falando de petição, ele está falando de pedido. Se um pai terreno que é pecador não daria uma coisa que fosse prejudicar a vida do seu filho, quanto mais nosso Pai que é perfeito. Muitas vezes, nossas orações são pesadas, mecânicas e difíceis de articular, de falar, porque não conseguimos encontrar deleite na oração. Na verdade, essa é a raiz de muitos problemas. Temos dificuldade em orar porque muitas vezes não experimentamos o prazer de falar com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez Deus quer acender esse prazer de novo nos nossos corações nessa noite. Amém? Esse desejo, esse lugar de deleite, esse lugar de satisfação, esse lugar de transformação. Deus quer se relacionar conosco. Amém? Deus quer se relacionar com o seu povo. Deus quer aprofundar esse relacionamento com o seu povo. Orar é um privilégio. Eu estava pensando sobre isso, até comentei com minha mãe, estava falando que eu ia falar sobre oração hoje, e pensando, eu falei, é um privilégio tão grande orar, e talvez se a gente fosse juntar todas as nossas moedinhas aqui hoje, quebrar todos os cofrinhos, limpar as contas de todo mundo, juntar todo o dinheiro de todos os bancos centrais do mundo, nós não compraríamos isso, esse privilégio, essa oportunidade. E ela é de graça. Ela é de graça. Deus deseja que falemos com Ele sobre suas promessas, seu caráter, para que possamos entender mais quem Ele é. Às vezes a gente fica em crise
Como que eu faço para buscar a Deus? Como que eu faço para crescer em Deus? Como que eu faço para conhecer a Deus? E a gente fica, meu Deus, eu estou perdido, eu não consigo. Se a gente mergulhar na palavra de Deus, nós vamos conhecer o nosso Deus profundamente. Deus está lá. A personalidade de Deus, o seu caráter, a sua obra, sabe, toda essa riqueza de informações sobre quem é o nosso Deus, está na Escritura. Na medida que a gente se aprofunda nas Escrituras, que a nossa fé vem para fora, que essa fé leva a esse exercício da oração, nós passamos a falar com Deus sobre as suas promessas, sobre o seu caráter, e nós passamos a entender mais quem Ele é. E nós passamos a nos tornar mais íntimos de Deus, mais conhecedores de Deus, mais conhecedores da sua vontade. E nós crescemos espiritualmente à medida que persistimos em oração. Nós precisamos, talvez, esse é o chamado para 2025, persistência, perseverança. A fé também significa isso. Essa perseverança. Nós precisamos perseverar. Nós estamos na era da informação, nós estamos na era desse mundo acelerado, nós não conseguimos esperar muito bem, nós temos dificuldade de persistir. Nós queremos tudo muito rápido, tudo muito acessível, tudo muito prático. Mas a vida com Deus, ela não é assim, amém? Ela não era assim há 2000 anos atrás, ela não era assim há 6.000 anos atrás. Vida com Deus demanda muito tempo, demanda décadas, demanda uma vida. Eu estava refletindo, eu acho que porque eu sou mais jovem, eu reflito muito sobre mais ou menos o que passa na nossa cabeça. E nós jovens, às vezes a gente percebe que tem a pretensão, às vezes tem tanta pretensão de achar que sabe muito, a gente acha que sabe muito, que é espiritual, que é não sei o quê. Irmãos, eu já ouvi muito isso também, né? Às vezes você está do lado de pessoas tão espirituais, jovens tão espirituais, você pensa, eu estou mais perdido do que eu sabia. Mas, na verdade, se você pega aquele senhorzinho, aquela senhorazinha, igual até eu ouvi uma vez, se você falar quem que é João Calvino, não sabe se é uma marca de bolacha ou se é um pregador, talvez essa pessoa tenha uma fé em Deus, uma confiança em Deus tão grande, que nem a gente no auge da juventude, com a força, com tudo, não consegue superar. A vida com Deus leva décadas, leva uma vida. Talvez, e é gradativa. Nós vamos crescendo, ano após ano, amadurecendo, morrendo para nós mesmos, tomando a nossa cruz, conhecendo mais a Deus, isso envolve morrer para nós mesmos, e leva tempo. Precisamos persistir, precisamos perseverar. Wilson Porte Júnior diz: a oração é um tempo constante de amor com quem nos ama. E para nós recapitularmos até aqui, a gente vai agora para uma parte mais prática um pouco, mas para a gente recapitular até aqui, esse ponto que nós vimos, Jesus é o maior exemplo de oração. Amém? Ele orava em todas as situações e nos ensinou a chamar Deus de Pai, destacando o relacionamento íntimo e pessoal. É isso que Jesus quer ensinar. Talvez muitos podem pensar assim, Patrick, mas isso é tão batido, isso é informação que a gente já sabe. Talvez não. Eu penso muito que o que é óbvio para um não é tão óbvio para outro. E se há alguém aqui nessa noite que, de repente, pode ser a primeira vez que essa pessoa está se deparando com essa informação, de que ela está orando a um Deus que também é seu Pai, e que esse Deus é pessoal, e que esse Deus é próximo, e que esse Deus é íntimo. A oração é um diálogo com um Pai amoroso que é ao mesmo tempo acessível e soberano. Deus deseja se relacionar conosco e nos convida a desfrutar do privilégio glorioso da oração para que possamos crescer espiritualmente. E agora eu queria falar um pouco sobre como nós poderíamos desenvolver uma vida de oração. Parece muita pretensão da minha parte, querer dizer o que nós deveríamos fazer, mas eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que Deus tem trabalhado dentro da gente,
e nós temos, com toda a humildade, tentado viver. Amém? 1 Tessalonicenses, que foi o versículo que nós começamos, 5,17, diz: nunca deixem de orar, ou então orai sem cessar. Talvez muitos aqui já leram esse versículo e pularam, porque era um versículo difícil de lidar. Se você olha assim, de forma literal, você vai imaginar que não dá para viver. Como assim orar o tempo todo? Jesus frequentemente associava a oração à vida cotidiana, o dia a dia, com o Pai, mostrando que é uma necessidade para todo ser humano. A ideia aqui é de um espírito de oração, de uma vida de oração. Evidentemente que se você for levar o pé da letra, não daria para a gente orar literalmente, sem cessar, mas a ideia é que nós tenhamos essa consciência, essa percepção e começarmos a ter esse estilo no nosso cotidiano. Trazer para dentro do nosso cotidiano essa perspectiva, esse espírito de oração, essa motivação de oração. Arival Dias Casimiro diz que a oração é o oxigênio da vida cristã. Não precisa de explicação isso aqui, né? Oração é o oxigênio da vida. Se a gente tirar a oração, a gente sabe o que vai acontecer. Ah, mas eu não sei orar. Ah, mas como eu posso começar a orar? Eu gostaria de compartilhar, e aqui a gente vai entrar em uns pontos mais práticos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas sugestões de como nós poderíamos melhorar a nossa vida de oração e termos um ano de transformação. Amém? Um ano de mudanças. Um novo ano. Primeira dica, a oração do Pai Nosso. Essa é uma coisa que eu aprendi quando era mais jovem e eu achei sempre muito sensacional isso aqui. Mateus 6, 9, a partir do versículo 9. Não sei se vai projetar aqui. A oração do Pai Nosso é uma oração interessante, porque ela segue uma sequência e ela tem uns blocos. Então, já ouvi pessoas falando assim: olha, eu tenho dificuldade de orar, eu não sei orar muito bem, eu não sei como articular, como é que começa, como é que termina, como é que eu desenvolvo. Está aqui um modelo de como nós podemos orar, porque a gente pode começar por aí. Se nós não sabemos orar, nós podemos usar os blocos dessa oração. Essa oração ela tem uma sequência lógica. Então ela começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Você pode orar sobre adoração. Você pode orar esse trecho e reconhecer que Ele é seu Pai, que Ele é soberano, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso. Você discorre sobre esse ponto, depois você vai para o próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí você pode pedir: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Toma o controle da minha vida, do meu trabalho, das minhas finanças, de tudo. Depois você pode ir para o próximo pão nosso de cada dia. Deus, eu dependo de Ti. Traga o sustento, traga a provisão, tira a ansiedade do meu coração. Você pode ir seguindo essa sequência lógica. Você perdoa as nossas dívidas, você pode orar sobre perdão. Deus, perdoa aquela pessoa. Deus, me perdoa também. Não nos deixe cair em tentação. Você pode orar sobre proteção. Então, aqui vai uma dica para que nós tenhamos aí uma forma já de começar a oração. Segundo, orar quando um pensamento ou preocupação surgir. Essa aqui para mim, tem sido assim um divisor de águas. Parece óbvio, mas não é. Eu não sei se todos aqui, mas pelo menos eu tinha muito essa noção de que sempre que nós temos muitas preocupações durante o dia, então nós temos algumas dificuldades, e na minha cabeça já era automático de que na hora que eu fosse orar à noite, ou pela manhã, ou à noite, antes de dormir, eu levaria todas essas demandas e apresentaria para Deus do dia, né? Essas preocupações, coisas boas, coisas ruins. Eu iria acumulando essas coisas, guardando ali, e à noite eu lidava com Deus com esses dilemas. Mas, irmãos,
nós podemos fazer diferente. Não espere um horário fixo. Não espere o seu horário para orar. Tire 1 ou 2 minutos, 30 segundos, 10 segundos e resolva aquela demanda. Amém? Problema veio na mente, uma ligação ou uma preocupação. Você está lá, igual eu estava conversando com um colega um dia, nós estávamos no culto. Ele falou: Patrick, eu estou aqui, minha cabeça está lá pensando naquele problema amanhã no meu trabalho. Lida com Deus, resolve essa demanda agora. Gasta 5 segundos. Senhor Deus, eu não vou esperar para a noite. Estou com essa preocupação, estou com esse dilema, estou com isso. Orai sem cessar. Esse espírito, nós estamos com dilemas, surgiu uma preocupação, apresente-a a Deus. Às vezes é um sentimento, uma angústia, um pensamento intrusivo que seja, leve até Deus. Naquele momento, não precisa ficar remoendo durante o dia, sofrendo durante o dia, apresente a Deus. Antes de começar ali, eu orando, falei: Deus, tira essa ansiedade, me dá força nas pernas para subir até lá em cima, me sustenta, me ajuda. Não dá para esperar para depois que o culto acabar. Charles Spurgeon fala algo que casa muito bem com isso. Ele diz assim: sentimentos que não podem ser expressos são sempre orações que não podem ser recusadas. Se surge ali, às vezes, pode acontecer com muita gente, às vezes uma angústia te assalta, um medo, pavor, sem explicação, sem avisar, chega e assalta o seu coração. Apresente a Deus, lide com esse BO com Deus. Nós estávamos até conversando com os jovens e falando: pegue esse BO e resolva naquele momento, não fique remoendo isso. Não precisa ser na força do seu braço, não precisa ser na força do meu braço. Nós podemos orar sem cessar. Filipenses 4, talvez é um dos versículos mais impactantes para essa geração, a partir do versículo 6, que diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que não existe preocupação. Ele não está falando: larga de ser bobo, essa preocupação é pequena, não existe. Não, existe. Às vezes é uma preocupação muito grande, é um problema muito grande, é uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande. Mas ele está dizendo, ele propõe uma ação para o seu povo. Olha, o problema está posto, a dificuldade está aí, não tem o que fazer. O que nós podemos fazer? Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. São dois movimentos simultâneos. Você ora por aquilo que está afligindo ou que você precisa e você já agradece pelo que Ele está fazendo. E o versículo 7 diz: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Amém? Vocês acham que um coração guardado em Jesus pode ser assaltado pelo inimigo, por pensamentos, por dificuldades? Irmãos, essas coisas não podem ser compradas. Essas coisas só Deus pode nos dar. Por isso que a vida cristã é uma vida de dependência total. Não é parcial, a entrega não é parcial, a obediência, a dependência é total. E ele continua: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Irmãos, coragem, ânimo, paz no meio das dificuldades não é algo que temos naturalmente. Vem de Deus. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos orar. Eu, particularmente, quando era mais jovem um pouco,
eu achava que oração era indício de quem era muito espiritual, muito forte, muito capacitado. Mas oração também é um indício de quem depende totalmente de Deus, de quem é fraquinho, é pequenininho, precisa de Deus para tudo. Oração é oxigênio das nossas vidas. Nós precisamos orar. Terceira sugestão. Orar pelas pessoas ao seu redor. Primeira sugestão foi orar a oração do Pai Nosso. Você tem uma estrutura. Se você está começando agora, seja criança, seja o jovem, seja o adulto, o idoso, você tem uma estrutura para orar, para você desenvolver uma oração completa, digamos assim. Segunda coisa que nós falamos foi orar quando um pensamento ou preocupação surgir. Você já lida com aquilo. Você já pede para Deus vir e agir no seu coração, trazer a sua paz, o seu consolo, o seu conforto. E a terceira sugestão, orar pelas pessoas ao seu redor, cooperando com Deus através da oração. Esse é um dos pontos também tão essenciais, que eu comecei a praticar, eu acho que mais agora, já esse ano. Essa ideia de que isso pode incluir quem está próximo de você em situações simples, como numa fila. Às vezes você está numa fila e às vezes nós não tínhamos essa consciência de que nós podemos orar sem cessar. Esse espírito. Se você está numa fila para pagar um boleto, numa repartição pública ou no trabalho, você pode estar uma pessoa do seu lado, você pode cooperar com Deus na obra missionária. Você pode falar: Deus, tem essa pessoa aqui do meu lado, que o Senhor possa alcançar o coração dela, não sei se alguém já orou por essa pessoa, arranca as escamas dos olhos dela, alcance o coração dela, transforme a vida dela. Se você estiver em outro lugar, ore por essa outra pessoa. Você, quando pensar que não, você está fazendo a obra de Deus também. Você foi pagar o boleto, voltou e fez a obra missionária. Você foi ao trabalho, voltou e cooperou com o reino de Deus. Esse hábito nos torna intercessores. Missões pode ser realizadas do outro lado do mundo, mas também ela pode ser realizada do outro lado da rua. Ela pode ser realizada quando a gente vai pagar alguma coisa, quando a gente vai resolver alguma coisa, quando você está no trânsito. E Mateus descreve bem isso em Mateus 9, 36 a 38, que sobre ali a seara, sobre aquele texto que fala sobre a seara, e de Jesus ali teve compaixão daquela multidão e pediu para que orasse por trabalhadores para a colheita. No versículo 36, esse é um dos versículos tão fortes e tão profundos. No versículo 36, quando viu as multidões, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. O próximo versículo. Então disse a seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Próximo versículo. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, isso aqui é intrigante, porque Deus, Jesus, pede para que nós oremos. A obra é de quem? A seara é de quem? Os trabalhadores são de quem? Quem que ora melhor, a gente ou Jesus? A gente ou Deus? E Ele pede para nós orarmos. Por que que Jesus pediu aos discípulos para orar por isso? Porque Jesus deseja que os discípulos se juntem a Ele, eu e você, se juntem a Ele nisso. Sejam cooperadores e participantes da vida divina, compassiva, expansiva e missionária que Jesus partilha com seu Pai. Na verdade, é didático isso aqui. Não precisaria das nossas orações talvez sequer teria peso, mas Ele decide nos chamar para cooperar com Ele, para que nós possamos sentir isso.
possamos experimentar o que Deus está sentindo, essa obra que Deus está fazendo no mundo, essa obra expansiva, essa obra missionária. Ele chama para nós orarmos por trabalhadores. Talvez tenha muitos trabalhadores nessa noite aqui, né? É um ano que nós planejamos multiplicar as células e já temos aqui pessoas preparadíssimas e com certeza o Senhor vai estar levantando esses trabalhadores. A oração é a obra ao alcance de todos. Hoje eu estava conversando com alguém e falando sobre isso, que a oração é a forma mais acessível de participarmos da obra de Deus, onde quer que você esteja. Às vezes a gente pode pensar, eu não estou lá na África como nosso irmão que foi, ou de repente eu não estou nesse momento agora liderando uma célula, eu não estou ali na mídia, eu não estou fazendo alguma coisa. Mas a oração é a obra mais acessível. Se você entrar no seu quarto, você está participando dessa obra. E você orar pelas demandas da igreja, orar pelas demandas da cidade, orar pelas demandas para que Deus mande trabalhadores, para que Deus levante líderes de célula, para que Deus levante anfitriões, para que Deus possa alcançar o coração de quem vem no culto, para que Deus, quando as pessoas vierem, Deus possa abençoar para que nada desvie o caminho delas, que elas possam chegar aqui na hora do culto, que o coração estejam abertos. Oração é a obra ao alcance de todos, nós não temos desculpa. Se nós não podemos ir até a África, nós podemos orar. Nós podemos entrar para o nosso quarto e orar. Nós estaremos participando da obra. Amém? Arivaldo Dias Casimiro diz que não teremos sucesso na obra de ganhar almas se desprezarmos a oração. Na verdade, quem faz tudo é Deus. A gente lidera, a gente pode estar ali, mas quem sustenta a obra é Deus, quem nos dá a graça para nós continuarmos e perseverarmos é Deus, quem envia esse povo, quem amolece esse coração, os corações, quem faz essas pessoas chegarem é Deus. Então nós precisamos orar insistentemente, perseverantemente, para que Deus possa fazer algo em nosso meio. A quarta sugestão: orar por você mesmo e pelas pessoas próximas de você, na sua casa, seus pais, seus irmãos, seus parentes. Por você, a oração é um instrumento que pode nos transformar. Nós estamos falando sobre isso. A oração pode nos ajudar a lidar com... E aqui há um ponto interessante. Nós estamos falando de transformação e eu tenho refletido sobre como eu preciso ser transformado por Deus e parece que há ainda um caminhão de entulhos para Deus tirar de dentro de mim. E essas coisas são, muitas delas, interiores. Porque esse tipo de transformação dinheiro nenhum pode comprar. E a oração pode nos ajudar a lidar com essas coisas. Seja mágoas, feridas, áreas quebradas da vida. Você pode, pela oração, permitir que Deus opere uma transformação nessa área. Quantos aqui querem ser transformados esse ano? Irmãos, oração e transformação envolve perder. Essa é a matemática do reino de Deus. Nós sempre parece que vamos perder. Na discussão, você vai ter que abrir mão, mesmo estando certo. Aquela mágoa, talvez muita reconciliação familiar. Às vezes a gente pode estar certo e a gente vai ter que engolir, morrer para nós mesmos e permitir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Isso é transformação. Transformação vai implicar em morrer para nós mesmos, em tomar nossa cruz. Mas eu quero isso para a minha vida porque não há meio termo com Jesus. Não há parcialidade com Jesus. Ou nós nos colocamos numa condição em que Ele poderá
trabalhar totalmente, nos transformando, tirando o que tem que tirar de dentro de nós, nos fazendo ter que voltar, se reconciliar, pedir perdão, ajudar, organizar algumas coisas quebradas, algumas áreas quebradas. Mas nós experimentaremos de algo maravilhoso com Deus. Talvez nós podemos chegar ao final desse ano, talvez do ponto de vista material você talvez nem veja tanta mudança, mas talvez você pode ver uma mudança radical do ponto de vista interior, do ponto de vista que o dinheiro não consegue comprar. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E é pela oração. Nós temos exemplo de Davi no Salmo 51, que ele clama por um coração puro. Ele está orando. Nós temos aqui sobre Pedro, em Lucas 22, 31 a 32, Jesus orava para que a fé dos discípulos não desfalecesse. Naquele contexto ali, Jesus está falando, olha, Simão, o diabo quer peneirar vocês como trigo, mas eu estou orando para que a fé de vocês não desfaleça. É Deus que nos fortalece, amém, irmãos? É Deus que nos dá essa força. O inimigo pode ficar tentando, pode lançar, pode tentar te desestabilizar, mas nós estamos cobertos e guardados por Jesus. Paulo, em 2 Coríntios 12, ele ora também ao clamar para a retirada do espinho da carne. Deus transforma sua fraqueza em força. Deus responde à oração dele. Não foi como Paulo esperava, mas respondeu. Apresente a Deus os detalhes da sua vida. Não tenha medo. Apresente seus projetos. Apresente o seu trabalho. Apresente seus estudos. Apresente seus relacionamentos. Dê os detalhes. Deus, eu estou preocupado com isso. Eu gostaria muito daquilo. Apresente. Ele é o nosso Pai. Arivaldo Dias Casimiro diz ainda, tudo que estiver dentro da vontade de Deus está ao alcance da oração. Tudo que estiver dentro da vontade de Deus está ao alcance da oração. Nós falamos de oração por você agora, por pessoas próximas de você. E aqui tem um ponto interessante, porque, pelo menos para mim, eu não sei para você, parece que muitas vezes nós acreditamos no poder da oração para tudo, para as outras pessoas, mas duvidamos, talvez inconscientemente, do que Deus pode fazer no meio da nossa família e dos nossos amigos. Não sei se inconscientemente, mas parece que a gente acredita que Deus pode fazer tudo. Pode levantar um cadeirante, pode transformar tudo, mas a nossa fé diminui quando esse campo missionário vai chegando dentro aos nossos redores. Mas Deus pode fazer no nosso meio também, amém? A oração é poderosa para mudar, inclusive no nosso meio. Eu gosto muito de um relato do Ronaldo Lidoro que ele diz, sem Deus nada acontece, mas o contrário é verdadeiro. Talvez você está pensando aí que tem áreas difíceis, talvez dentro dos seus familiares, dentro dos seus parentes. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há família tão quebrada que Deus não possa restaurar, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há povo tão distante que Deus não possa alcançar, porque se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer, porque Deus é soberano. Amém? E aí eu gostaria de contar duas historinhas, já estou indo aqui para o final, sobre essa questão de oração. Primeira história, nós estávamos no período da célula, ali naquele período do verão, aquele período mais quente ali do ano passado. Nós estávamos num dia em que não estava nem ventando à noite, estava aquele vapor. A gente sentou na parte de fora ali, colocamos as cadeiras, os meninos chegaram, nós começamos a fazer a célula, os meninos começaram a relatar, está quente, está quente, está quente, está um vapor. E aí seguimos com a célula, ao final, estavam uns dias assim que não chovia, aquele calorão,
E eu acho que de tanta gente conversar entre nós sobre oração ano passado, esse negócio foi entrando no coração de todo mundo. Tanto que no começo ali, ao final da célula, a gente pergunta se alguém tem pedido de oração. Quase não tinha pedido. Do meio para o fim, eram muitos pedidos, muitas demandas. Cada um trazia, ora para o fulano, ora para o meu amigo, ora... Porque nós fomos ali gradativamente experimentando o poder da oração. E a gente foi vendo, cada um vendo que é real. Que oração também é coisa de jovem, oração também é acessível. Deus é verdadeiro mesmo, Deus faz mesmo, Deus opera mesmo, Deus é poderoso mesmo. E nós, com aquelas demandas, um jovem que chegou até recentemente na célula, falou assim, vamos orar para Deus mandar chuva. Aí a gente riu, mas já riu assim, Deus é poderoso mesmo. Nós estamos presenciando isso. Falei, meu irmão, é você que vai orar. Se é você que está com essa fé toda, está propondo esse desafio, ore você mesmo. Oramos, ele orou. No outro dia cedo, chuva, meus irmãos. Chuva, 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 chuva cedo. Aí, no sábado seguinte, foi o dia que por acaso, eu estava trazendo uma palavra aqui no culto de jovens, falando sobre oração também. Foi um negócio que, parece que Deus falou muito com a gente sobre oração esse ano passado. E aí eu falei para os jovens aqui, eu falei, olha, agradeça a nossa célula pela chuva que nós tivemos em Redenção na sexta-feira de manhã. Não sei, nós não queremos saber se no seu celular acusava que já ia chover ou não. Para nós foi a nossa oração. Nos agradeça depois no final do culto. Então, é uma história interessante, mas para mostrar como que esse Deus é pessoal e ele é próximo. E por mais inusitado que possa parecer, nós podemos levar todas as nossas demandas para Deus. Amém? Nós podemos orar sem cessar, nós podemos ter esse estilo de vida. É o calor, ore, Deus abençoe, que o Senhor possa melhorar essa qualidade aqui do clima, que o Senhor possa, enviar uma chuva. A segunda ilustração é uma ilustração até um pouco mais vergonhosa, mas é muito interessante porque nós temos eu já até citei outra vez, nós temos uma cachorrinha, uma pincherzinha pequena lá em casa. Aí, um determinado dia, ela estava, assim, com uma tosse estranha, estava assim, parece que com alguma coisa. A gente esperou ali, porque às vezes passava. No outro dia, mais ou menos assim, ruim, parece que foi piorando. E aí eu lá no meu quarto trabalhando lá, mexendo em alguma coisa e vendo ela assim, eu falei, rapaz, será que esse pessoal fala que esses cachorrinhos são sensíveis? Será que esse cachorrinho vai morrer e tal? E fiquei pensando. Aí aquela coisa assim, tomara que não morra, não é um ser humano, mas faz falta. Aí eu pensei, será que eu oro por esse cachorrinho? Aí eu tive uma crise teológica, eu falei, não tenho base bíblica para estar orando por bicho. Eu sei que a gente ora por gente, a gente ora por muita coisa. Eu oro, não oro, é de Deus, não é de Deus. Aí fiquei pensando, olhando, pensando, ninguém está aqui perto, é vergonhoso. E aí eu lembrei da pregação do pastor Fernando, que ele orou pelo um pé de jabuticaba lá na chácara dele, na fazenda dele. Quando ele voltou no outro final de semana, o pé estava viçoso, estava crescendo, estava se desenvolvendo. Aí eu falei, pastor, se o pastor orou, quem sou eu, né? Então eu posso orar também. Aí pensei, não foi o diabo que criou esse cachorrinho, foi Deus, é a criação de Deus. Mais um ponto. A criação é obra de Deus. Mais um ponto. Deus, então, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. A criação está sofrendo, as plantas, os animais, tudo está sofrendo. Então vou orar. Ninguém está aqui perto, ninguém está vendo. Orei ali para Deus restaurar a saúde do cachorrinho. Tudo. No outro dia, tomou um remédio também, no outro dia acordou bom. Não sei se foi minha oração, se foi o remédio. Mas é um estilo que você vai... Eu gosto de usar esse exemplo, mais bobo que pareça, porque às vezes isso pode ser um indicativo do quanto nós podemos ir desenvolvendo essa dependência de Deus ao ponto de você conversar com Deus sobre tudo. Essa é a ideia. É levar todas as suas demandas para o mais simples. Talvez, eu falo que não existe nada óbvio. Às vezes tem gente que está conversando uma coisa com outra pessoa, mas isso é tão óbvio, como que você não sabe disso? Se a pessoa tem dúvida, então não é óbvio para ela. Então, às vezes a gente fica com vergonha de alguém ouvir uma oração da gente simplesinha, por uma demanda que talvez nem precisava de orar. Ele é nosso Pai. Ele é pessoal. Ele é nosso Deus. Nós podemos levar todas as nossas demandas para Deus.
E lembrando que aproveite os momentos disponíveis para orar, enquanto caminha, dirige, espera no trânsito, momentos ociosos. Mas vale destacar também que é essencial separar um tempo de qualidade para a oração. As duas coisas andam juntas. Como no devocional, por exemplo. O ideal é equilibrar essas duas práticas, integrando a oração no dia a dia sem abrir mão de momentos dedicados exclusivamente a Deus. Tenha seu momento. Nós não estamos falando que você não tem que ter o seu momento, o seu devocional, seu momento, seu horário com Deus, né? Associe essas duas coisas. Integre a oração no dia a dia, esse estilo de vida, com o seu devocional também. A oração é a dependência de Deus, irmãos. Oração é um não, você está dizendo um não bem grande. A autossuficiência e a ambição pessoal. Você está fazendo guerra contra a autossuficiência. Você e eu precisamos de Deus. A oração é um convite à dependência e ao relacionamento com Deus. Ah, Patrick, mas eu consegui viver sem oração esse tempo todinho. Eu estou aqui, já tem tantos anos, décadas. Não morri. Você está falando que é o oxigênio. Estou aqui vivo. Irmãos, talvez nós estamos perdendo tanto nesse lugar de deleite. Né? Você sabe aquelas pessoas que às vezes sofreu ou teve alguma dificuldade, nunca teve, e aí ela nem tem uma referência de como que é algo bom naquele sentido? Talvez tenha irmãos que não tem nenhuma referência de como que é uma vida com Deus. Uma vida de oração com Deus. E talvez o que é normal não seja normal. Talvez como se habituou nesse estilo sem oração, sem depender, sem se relacionar. Talvez no dia que começar, se relacionar, se deleitar em Deus, você vai perceber, nossa, eu não sabia que era isso tudo. Então, todos nós, precisamos de Deus. A oração, para encerrar, é um assunto para todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Pela oração crescemos espiritualmente e desfrutamos de um relacionamento profundo com Deus. Por meio da oração recebemos direção, força, sabedoria, paz e muito mais. Uma vida de oração e palavra nos levará à transformação que o tema do ano nos propõe. Essa transformação não tem preço, mas ela está disponível de graça para todos que se rendem a Deus. Queria que você ficasse de pé, que você fechasse seus olhos. É de graça, está aqui hoje. Se nós nos rendermos e nos entregarmos a esse Deus, nós poderemos viver uma transformação extraordinária esse ano. E talvez não seja a transformação que o mundo prega, a transformação, esse modelo de transformação do mundo. Mas com certeza é o melhor tipo de transformação possível, que nem o mundo conseguiria acessar. Só aqueles que entregam seus corações, as suas vidas a Deus. Se você entregar a sua vida a Deus, seu coração a Deus, é Ele que vai fazer tudo. É o que nós estamos falando. Nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós precisamos de Deus. Ele faz todas as coisas. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é protetor. Nós podemos confiar. Fiel é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, por mais essa noite, por mais essa noite, esses dias de primícia. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo conosco. Obrigado por falar tanto conosco. Obrigado, Senhor Deus. E que o Senhor possa pôr sede nos nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui assim chacoalhados com a necessidade de termos que orar. Se oração não era uma prática na minha vida, que o Senhor possa nos sacudir, Deus, para que nós não consigamos mais viver sem ela. Para aqueles que já oram, Senhor, que o Senhor possa se revelar nesse lugar de oração, que essa pessoa possa se deleitar no Senhor, que ela possa experimentar de uma paz que excede todo entendimento, mesmo em momentos assim, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de dificuldades. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É esse tipo de paz que Deus está propondo para nós nessa noite.
que nós podemos acessar se nós entregarmos nossas vidas. Entregar a vida não significa que nós vamos ter só que aceitar Ele hoje. Talvez tenha alguém que tem que aceitar, mas talvez nós que já fomos alcançados, nós precisamos entregar nossas vidas para esse lugar, para morrermos um pouco mais para nós, para tomarmos a nossa cruz, para vivermos algo novo, um tipo de transformação nova nesse ano. Vivermos uma novidade que talvez até então nós não tenhamos vivido. É isso que Deus está propondo para nós aqui. É nós experimentarmos algo que dinheiro não compra. Nem os recursos desse planeta são capazes de comprar. Esse é o tipo de coisa que a gente consegue aos pés de Jesus Cristo. É esse lugar que Ele está nos chamando nessa noite. É para esse lugar que Ele está nos chamando nessa noite.